Revolução Industrial. Esse é um dos temas assim mais cobrados em tudo quanto é Enem, quanto vestibulares, porque a gente precisa entender as transformações da Revolução Industrial. Então não é factualmente, a Revolução Industrial é isso, 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 isso. Ela é muito mais profunda do que se imagina. E é o que a gente vai ver hoje nessa aula de mapas mentais. Eu faço um mapa mental aqui, que ele já está pronto, na verdade, eu só vou mostrando para vocês, mas eu deixo ele na descrição um link aí do PDF para você baixar e você utilizar como você quiser. Se você quiser reproduzir, se você quiser modificar, o importante é sair daqui entendendo essa aula, tá bom? Então, a gente vai aprofundar na primeira revolução industrial. Professor, por que primeira revolução industrial? Por que você não faz todas as revoluções industriais? Porque senão ia ficar muito cansativo, ia ser uma aula muito grande. Porque a gente quer tratar com detalhes aqui a revolução industrial, ou as fases, ou as revoluções industriais. Então a gente vai ter as próximas temas relacionados, tudo que é relacionado à Revolução Industrial a gente vai ter aqui com mapas mentais, tá bom? Então já fica guardado aí para vocês. Deixa eu arrumar meu relógio aqui. E já vamos começar, sem mais delongas, partindo para a nossa imagem. Que eu sempre trabalho, imagens, vamos lá, eu sempre trabalho com conceitos primeiro, né? Vocês sabem disso que eu gosto de ir ponto a ponto, organização aqui é o grande lance. Conceitos da revolução. Aí a gente pega um conceito de revolução geral mesmo. São transformações econômicas e sociais, mas tem base política também, a gente vai ver, no modo de produção capitalista. Professor, o capitalismo surgiu aqui? Não. Alguns autores vão trabalhar com o capitalismo surgindo a partir do século XVIII. Ó, tá lá entre a primeira revolução, antes de qualquer coisa, tá entre 1760, é uma base, tá? Alguns vão trabalhar um pouco mais ou um pouco menos, até 1840. Então, século XVIII, a gente sabe que ela surgiu no século XVIII, e vai até ali mais ou menos uma metade, um pouco quase a metade do século XIX. O que define o que é a primeira revolução ou a segunda revolução são as inovações tecnológicas, tá? E as relações de poder sociais, econômicas, mas principalmente quando se fala em inovações tecnológicas, tá bom? Então, por exemplo, a segunda revolução industrial, a gente vai ter o petróleo, a indústria automobilística. A terceira, a gente já começa a falar de uma indústria de alta tecnologia, tá? Mas enfim, foca aqui. São transformações. Porque quando a gente fala em revolução, a gente tende a achar que uma revolução é algo que é pequeno. Então, por exemplo, eu sempre uso exemplos assim mais diretos, alguns até meio que toscos, assim, tipo assim, papel higiênico é uma revolução? Faz parte de uma revolução. É uma coisa muito pequena, que modifica o costume, mas está fazendo parte de um todo. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, para chamar de revolução industrial, essa revolução de revolução, ela precisa modificar significativamente a vida das pessoas, as relações econômicas, as relações sociais e com base também na relação política. Mas principalmente no ponto de vista econômico e social. Então isso é muito importante para a gente entender. As pessoas passam a viver pela revolução, passam a viver pela indústria, é o surgimento da indústria, certo? Alguns autores vão falar sobre mundo capitalista e pré-capitalista. Por exemplo, na sociologia, Max Weber, por exemplo, vai falar que. Max Weber não, Emile Durkheim, está no século XIX, ele fala sobre sociedades pré-capitalistas e capitalistas. Alguns outros autores vão falar sobre isso também. Auguste Comte, por aí vai. Só que eu quero que vocês entendam que o capitalismo não surgiu com a Revolução Industrial. Não é tema daqui, mas só para entender. O que surgiu com a Revolução Industrial é o capitalismo industrial. Antes você já tinha relações capitalistas mercantis, comerciais, que eram diferentes, bem diferentes da parte industrial. Mas é como se o capitalismo tivesse uma nova etapa, que alguns vão falar que é o surgimento do capitalismo. O Weber fala isso também, né? Enfim. Mas vamos lá. Já deu para entender esse conceito e a gente vai ver o que é transformação, né? O que é tá bem então, né? Vamos embora. Primeira coisa que a gente precisa entender é a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. E aqui eu já bato de frente com uma questão que é muito importante, que eu já tive gente que sempre fala isso com um professor de história, fala assim, mas você fala como se a Revolução Industrial fosse péssima, que antes era ótimo. Não, a vida das pessoas antes
aí continua tendo desigualdade. A pessoa que é pobre, ela já vivia na penúria, ela já vivia mal pra caramba, claro, principalmente com baixas condições de vida. Só que essas pessoas, em determinados locais, não em todos, tá? Por exemplo, a Inglaterra, camponeses tinham pelo menos um pedaço de chão, viviam mal pra caramba. Não dá pra você generalizar, falar que em todo lugar era assim, tá? O que eu tô querendo dizer para vocês é que com a Revolução Industrial, a forma de exploração, ela continua a existir. Só que ela pode achar novos caminhos para essa exploração. Afinal de contas, o capitalismo tem disso. O capitalismo é muito baseado na questão da exploração, sabe? É muito. Ele é baseado na questão da exploração de poucas pessoas em cima de muitas pessoas. E essa exploração pode se transformar, mas ela continua sendo exploração. A gente costuma tratar a Inglaterra como, olha o conceito, o berço da Revolução. Quando a gente fala de Renascimento, fala Itália, o berço do Renascimento, Inglaterra, o berço da Revolução Industrial. E a gente sabe por que ela é o berço, ela é o início da Revolução Industrial, principalmente agora nessa primeira revolução. Por quê? Motivos, a gente já viu aqui, inclusive. Você tinha terras arrendadas desde a dinastia Tudor com os cercamentos. Na verdade, esse arrendamento de terras na Inglaterra ele é anterior, ele é da Idade Média. O que é isso? Tiravam os camponeses de suas terras para utilizar essas terras para a criação de ovelhas. A Inglaterra sempre foi muito forte na indústria têxtil, vai ser a primeira indústria, a gente vai ver daqui a pouco. Então os camponeses já eram expulsos e eram obrigados, forçados a trabalhar para outras pessoas, mas isso desde a Idade Média. A questão é que isso se intensifica com a Idade Moderna, principalmente através da dinastia Tudor, que é aquela dinastia de Henrique VIII, Igreja Anglicana, e principalmente Elizabeth I. Você tem arrendamento de terras, esses cercamentos, vão fechar as terras, expulsos os camponeses que viviam dessas terras, viviam mal pra caramba, mas que viviam dessas terras, e agora a gente vai criar ovelhas. Essas terras serão vendidas para quem, os burgueses, ainda não industriais, então tá lá no século XVI ainda, tá? E vão vender essas terras, tá bom? Então a gente começa a ser forte na manufatura têxtil. A manufatura é serviços feitos à mão ainda, têxtil. Não chega a ser um artesanato, mas são os teares, né? As máquinas de fiar feitas à mão, onde o tecido era feito à mão, e a gente vai começar a criar ovelhas para poder produzir lã, certo? Bom, enfim, esse é um ponto. Então você já tem terras que já são, que forçam os camponeses a sumirem, zarparem. No século XVII, então aí cerca de quase, meus cachorros vão latir, um século antes da Revolução Industrial propriamente dito, a Inglaterra já tinha capitais, o que a gente vai chamar de acumulação de capitais. Por quê? A gente viu nessa aula sobre revoluções inglesas. Lá em 1651, em meio à Revolução Puritana, são quando os burgueses assumem o poder através de Oliver Cromwell, derrubam a dinastia Stuart, né? Tem lá o chamado, a gente falou disso aqui, o ato de navegação. A Inglaterra se fortalece, a marinha britânica se fortalece, a burguesia inglesa cresce, e eles falam, a gente vai cuidar de todo o comércio transatlântico do mundo. É da Inglaterra. Todo o comércio transatlântico. Eles arrumam uma guerra com a Holanda, com os Países Baixos por causa disso. Então, assim, tudo quanto é produto que sai da América começa a entrar na Europa com navios britânicos. E eles começam a acumular riquezas, dinheiro para isso. Então você tinha dinheiro para investir em tecnologia para poder iniciar a Revolução Industrial, certo? E você tinha, por conta disso, também uma força política da burguesia que mandava e desmandava. Lembra que desde da Revolução Gloriosa de 1788, 1688, a burguesia tinha ganhado um status muito grande na Inglaterra, que não era só uma força econômica, era uma força política por causa do parlamento. O rei, ele não mandava tanto quanto em outros países absolutistas. Porque o rei, a Inglaterra passava a seguir o Bill of Rights, uma carta de declaração de direitos, onde o parlamento deveria ser sempre consultado e fazer política na Inglaterra. É o processo de monarquia constitucional que inicia ali, mas ele se consolida mais para frente, tá bom?
Além do que, você tem as questões na Inglaterra já físicas, tá? Você tem rios navegáveis para transporte, para você ter uma revolução industrial, uma produção em larga escala, você precisa ter um transporte eficiente. Então você já tem rios, porque por enquanto está dentro da Inglaterra, rios navegáveis, e você tem minas de carvão que vão ser a primeira fonte energética para a revolução industrial. Você tem fontes de carvão mineral, tá? Você tem minas de carvão para as fontes energéticas. É basicamente o que a gente fala assim na Inglaterra é barba, cabelo e bigode. Eles têm tudo que eles precisam para fazer a revolução industrial. Mas vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês uma breve cronologia dos fatos, das invenções da Revolução Industrial. Tá bom? É breve mesmo, breve cronologia. Tá bom? Tá até sumindo aqui assim, meu negócio. Espera, deixa eu tentar só abrir um pouquinho esse coisa aqui, que aí tira esse telégrafo aqui embaixo, tá? Aí. Vamos lá. Voltamos. Aí. O telégrafo estava ali embaixo. Uma breve cronologia da Revolução Industrial. Em 1698, o engenheiro britânico Thomas Savery, ele inovou o motor a vapor. O motor a vapor, alguns vão dizer que ele é um pouquinho anterior, tá? Ele está um pouquinho antes ali do Thomas Savery. Por isso que a gente coloca inovar, porque você não tem a certeza da invenção, tá? É muito difícil você achar. Por isso que eu coloco inovar, mas alguns vão falar que inventou mesmo. Ele inovou um motor a vapor para poder bombear água de minas de carvão inundada para poder extrair esse carvão mineral. Para poder extrair o carvão mineral, então assim, ele tinha que desinundar as minas. Então ele fez um motor a vapor que conseguia tirar parte dessa água. Só que os grandes méritos não são dele. Depois a gente tem 1712, então a gente está nas prévias aí do que a gente vai chamar de revolução. O Thomas Newcomen, que é outro engenheiro, ele vai aperfeiçoar mais ainda a técnica do Savery, do outro Thomas, estabelecendo cilindros para o pistão bater, bombear a água, tá bom? Mas os louros da máquina a vapor mesmo, que não foi ele que inventou, a gente sabe que não foi ele, mas ele é considerado o inventor para a revolução, vai ser o James Watt, tá? Lá em 1765, essa é uma data base, tá? Existem outras inovações do James Watt na mesma máquina que ele vai aperfeiçoando ao longo do século XVIII, tá? Ele inova as máquinas a vapor que estão sendo construídas lá desde o Thomas Savery. Ele inova resfriando a máquina, porque ela tinha problema de superaquecimento. Ele passa a inovar resfriando o pistão da máquina, que vai bombeando, que vai batendo, e a própria água que vai esquentando, vai causando problemas e pode até explodir. Ele inova colocando novas saídas de ar, novos cilindros, novos pistões, para poder fazer com que a máquina ela não superaqueça, tá bom? Então a gente está aqui falando sobre a invenção da máquina a vapor, que está sendo utilizada para extrair carvão, mas logo essa máquina a vapor vai começar a ser utilizada para poder dentro das próprias indústrias. As máquinas a vapor dentro das próprias máquinas industriais, tá bom? Um outro ponto importante, a gente falou assim sobre rios navegáveis, mas é preciso também o transporte por terra, não só marítimo. Você tem os navios a vapor, que são empregados nos rios navegáveis da Inglaterra. Em 1804, a gente ainda está nessa fase de primeira revolução. O Richard Trevithick, ele criou a primeira locomotiva a vapor, já para fazer transporte, principalmente desse carvão mineral para as indústrias que estão surgindo, tá? Então ele cria a primeira locomotiva a vapor, como eu falei para vocês, é preciso ter um transporte eficiente. Você tem já navios a vapor, mas você precisa ter rios navegáveis para áreas industriais. Então as áreas industriais precisam estar na margem do rio. Quando você cria a locomotiva a vapor, você não necessariamente precisa estar nas margens de um rio, necessariamente. Em 1837, aí já é nos Estados Unidos, o Samuel Morse, ele inventa o telégrafo, tá? Através do código Morse. Não é a invenção 100% original, porque você tem o telégrafos de outras formas atrás. Só que
O telégrafo do Samuel Morse é o que utiliza rede elétrica, tá? A gente não vai entrar no conceito de eletricidade agora, e sim na segunda revolução industrial, porque a gente passa a entender a eletricidade a partir do momento em que a eletricidade passa a iluminar rede pública e residências, tá? Aqui a gente está utilizando como uma forma de comunicação, assim como o transporte, a comunicação também é preciso. Então, vocês já começam a entender o que é revolução, porque as pessoas passam a ser dependentes de um sistema que está sendo criado para essa revolução. É só olhar para a atualidade. Não tem mistério, não tem segredo. Olha para o teu dia hoje. Você consegue viver sem energia elétrica por quanto tempo? A gente então faz parte de um processo da Revolução Industrial. A gente está numa outra revolução, logicamente terceira ou quarta, alguns vão falar quarta, alguns vão falar até quinta. Para a história, terceira. E a internet? Você consegue viver sem rede social, sem internet, porque tem relações trabalhistas que são feitas pela internet. A minha, por exemplo, é isso. Então, faço parte de um processo. Compreenderam? Compreenderam o que é revolução? Isso transforma a vida das pessoas. Ok. Deixa eu tomar água aqui, peraí. Dito isso, nós temos aí as primeiras indústrias. Vamos trabalhar um pouquinho aqui rapidinho. As primeiras indústrias na Inglaterra surge. Isso, inclusive, vai ao encontro da aula que a gente vai ter amanhã, que é sobre o Tratado de Methuen em relação econômica entre Portugal e Inglaterra. Mas as primeiras indústrias, logicamente, você já está entendendo que são a indústria têxtil na Inglaterra. A Inglaterra abastecia boa parte do mercado mundial com seus tecidos. Já antes da... Opa, caiu minha câmera aqui. Ó, piscou. Já antes da Revolução Industrial, tá? Bem antes da Revolução Industrial, ela já fazia isso. Agora ela precisava aumentar esse fluxo, aumentar essa produção, certo? Então, a indústria têxtil ela vai ser muito bem investida. O que a gente está fazendo é sair da manufatura. O tear mecânico, antes da Idade Média ou em outros tempos, você tinha um processo artesanal de construção de roupas, certo? Ele é mais individual. Depois você vai para a manufatura, você tem um processo um pouco mais robusto, mas ainda assim ele é super manual, através de máquinas feitas pelo ser humano mesmo, que é ele que vai movimentar. Agora a gente passa a ter a maquinofatura sendo utilizada. É preciso, nesse momento, ter a presença humana ali. A máquina não vai fazer sozinha, mas ela já consegue fazer processos mais rápidos em séries maiores para produção, para fiar, né, para o tear, para fiar, fazer os tecidos. Aqui a gente tem uma imagem que está bem pequena, mas ela mostra isso, que as máquinas elas crescem, as indústrias elas passam, é uma máquina gigantesca dentro de um estabelecimento. Ok, até aqui nós entendemos. Mas a gente precisa saber outras características que marcam essa primeira revolução. Algumas delas vão para a segunda revolução industrial. Como eu falei para vocês, é o capitalismo industrial. Então, a gente já não fala mais em burguesia mercantil, burguesia comercial. A gente agora está falando em burguesia industrial, que é o dono do meio de produção. É o burguês, é o dono da indústria. É o cara que vai ganhar dinheiro produzindo, comprando a mão de obra de outras pessoas que vão lá e vão receber um dinheiro, um valor mínimo, para poder trabalhar para esse dono do meio de produção, para esse burguês, certo? Por conta disso, para não ter grandes distâncias de trabalho entre a casa do trabalhador até a fábrica, você não tinha ainda uma rede de transporte civil, tá? Forte. Você cria os bairros industriais. Você tem donos de indústrias ou prefeituras que vivem por essas indústrias. Até hoje, isso você tem locais, cidades inteiras, inclusive no Brasil, isso é comum, tá? Isso surgiu com a Revolução Industrial. Não é igualzinho, mas surgiu com a Revolução Industrial. Da cidade se voltar para aquela indústria. Tudo naquela cidade é referente àquela indústria. A gente tem casos, por exemplo, no início do século XX no Brasil, quando criaram no norte do Brasil a Fordlândia. Não deu muito certo, mas criaram, que é para construir uma fábrica da Ford. Fábrica não, um local para trabalhadores extraírem látex, né, para borracha e tal.
Vou dar um exemplo atual. Tem uma cidade do meu estado, se você for da região, pode deixar aí nos comentários. E é pertinho da região da Marília, Mozão também. Sabe que eu sou de Belo Horizonte, ela é do interior, ela é da região da Zona da Mata, de Caratinga, que é perto do Vale do Aço, que é Ipatinga, uma horinha, né? A gente sempre viveu ali por aquela região. Tem uma cidade ali no Vale do Aço chamada Timóteo. Timóteo é uma cidade, assim como Ipatinga, que vive, por exemplo, da metalurgia, vive dos minérios. Tem gente que chama a cidade de Timóteo de Acesita, o nome da empresa. Se você é da região, pode deixar de comentário. Chama a cidade de Acesita. Não dizer, vou para Acesita. Não, você vai para Timóteo. Entenderam? A cidade, aqui nesse caso a gente está falando dos bairros, se voltam para a indústria. Então, para evitar, e aqui é um ponto também que eu quero marcar para vocês, que aquele apito da fábrica que soa quando de manhãzinha, para a entrada dos trabalhadores, é um apito que é porque as pessoas, os trabalhadores, estão ali em volta vivendo, naqueles bairros em casinhas todas modernas, considerado moderno no sentido de que elas são todas iguais. Era muito comum isso, trabalhadores de rede ferroviária, aqui no Brasil também, viviam casas perto da rede ferroviária para abastecer os trens. São todos iguais porque elas são só para o trabalhador, para a família do trabalhador, às vezes é uma família super lotada, viver, e a fábrica entra na cabeça delas. Então é uma questão psicológica também. Não é uma questão só de relação de trabalho e só vai trabalho e pronto. O apito da fábrica marca o tempo para você quando você está dentro da sua casa. Tem um apito para acordar, um apito para entrar e um apito para sair. Compreenderam? É isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente fala em exploração, é mais do que só chegar lá. A exploração chega quando você está no seu próprio lar. Compreenderam? Você tem donos de indústrias que compravam bairros para poder colocar os trabalhadores ali, mas assim, era uma forma deles estarem ali, é uma questão até totalitária, se a gente pensar. Nessa primeira revolução, a gente tem a ausência de legislação trabalhista, não tem lei, porque a revolução veio e não tem uma lei que fala assim, ó, tem que ter uma legislação sobre isso. Para o dono da fábrica era ótimo que não tivesse legislação, porque ele explorava a maneira que quisesse, ao seu bel prazer, certo? Então para ele é ótimo. Só que os trabalhadores vão se organizando, e aí a gente vai chegar numa aula quando a gente for falar sobre teorias sociais. Aí vai ter lá já na segunda revolução, influência do marxismo, inclusive, que vai falar, ó, trabalhador, você precisa se organizar para exigir uma lei trabalhista. Mas no começo não tem. Quando você não tem, o trabalhador ele precisa trabalhar naquela fábrica. Ah, eu não quero mais trabalhar. Tudo bem, se você não conseguir outro emprego em outra fábrica e não aceitar as condições impostas pelo dono do meio de produção ou a burguesia industrial, você não tem para onde ir. Ah, eu vou ter um campinho aqui. Não, não vai ter. Os campos foram cercados. Então isso favorece trabalho infantil. Por quê? A noção de infância é nula aqui. A criança vai ter que trabalhar. Ela tinha tamanho suficiente para entrar em mina de carvão para poder extrair carvão. E tinha tamanho suficiente para entrar dentro das máquinas na indústria para poder fazer manutenção e trocar óleo. Quando fosse preciso trocar óleo, não era óleo, mas fazer troca de peças. Óleo depois, no século XIX, já começa a trocar esse óleo, né? Porque ainda tem, né? Antes de surgirem as legislações que regulamentam esse tipo de trabalho. Tá? As mulheres recebiam menores salários, tá? Isso, se a gente pensar, pô, então estamos nesse processo, porque ainda tem isso, infelizmente, tá? Mas isso é contra a legislação, mas naquele período não tinha legislação, e você tinha cargas horárias, cargas diárias de trabalho extremamente elevadas. Trabalhava-se 14, 15, 16 horas. Lembra que a casa é do lado. Né, no geral, é do lado. Então, assim, trabalha pra caramba, vai pra casa só pra dormir. Se alimenta muito mal e às vezes é a família inteira. É uma família de 8 pessoas, tá todo mundo trabalhando. É idoso que estava em idade de aposentar, mas não existia aposentadoria. É criança que devia estar na escola, mas não existia a noção de infância. Compreenderam? E aí a gente precisa entender agora as considerações finais ou as conclusões do que é essa primeira revolução industrial ou o que é a revolução industrial no geral.
Inicialmente você tem maior concentração na Inglaterra. Tá passando uma ambulância lá fora. Peraí. Mas quando você vira o século, já no final da primeira revolução, essa revolução já atinge outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. A gente falou aqui do Iluminação do Samuel Morse, na invenção do telégrafo, já está nos Estados Unidos. Tá? É que a gente costuma falar que atinge outros países na segunda revolução, porque é mais entrando mesmo na segunda revolução. Mas a Bélgica é o primeiro país. Técnicos ingleses começam a viajar para outras regiões e ajudam a desenvolver em outras regiões para poder, inclusive, ajuda em abertura de mercado consumidor, de novas matérias-primas, né? O imperialismo e segunda revolução, tá? Você tem, então, Estados Unidos, tá? Esses pontos. No século XIX, por exemplo, o Japão aceita não, o Japão recebe a segunda revolução industrial, através de muita guerra, inclusive, mas recebe. A gente falou aqui da dependência da vida dos trabalhadores em relação à sociedade industrial, a uma dependência econômica e social, o que dificulta cada vez mais os trabalhadores saírem dessa exploração ou quebrarem a corrente da exploração. E você tem transformações urbanas para atender às demandas. A cidade passa a ser mais importante do que o campo, certo? A partir disso, você passa a ter um processo de êxodo rural. Não é difícil de entender, até mesmo porque o Brasil, quando o Brasil começa a se industrializar, de fato, você tinha indústrias, mas industrializar, se tornar um país industrializado, você passa a ter êxodo rural a partir da década, é um processo, né, é progressivo, 30, 40, 50, e a gente vai atingir, nos anos 50, esse ápice do êxodo rural, já no período de grande industrialização, que é um período de Juscelino Kubitschek, certo? Aqui no Brasil, para a gente entender. O Brasil recebe tardiamente essa revolução industrial. Ali, essa aula, com a aula que a gente vai falar de Tratado de Mettmann, que é a aula de História do Brasil, vai entrar em Mapas Mentais do Estado de História do Brasil, que sai amanhã, e é sucesso, pra vocês entenderem. Em História Geral, a gente vai, logicamente, na próxima aula, falar da segunda Revolução Industrial. Mas, por hora, é isso. Eu espero que tenha ficado uma aula boa, eu deixei aqui o material para vocês baixarem. Fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. É um enorme prazer. Obrigado, gente. Estamos chegando a 1 milhão de inscritos no canal. Falta muito pouco, faltam 3 mil, assim, mais ou menos, assim, né? Jogando o número redondo. Então, divulga esse vídeo, mostra que tem gente produzindo conteúdo aqui gratuitamente para o Enem e demais vestibulares. Tem muito conteúdo. Tem playlist oficial, atualizada, tem coisa pra caramba aqui no canal. Obrigado, gente. São 9 anos de canal e muita luta. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!